com o melhor deputado da LERJ, deputado Flávio Bolsonaro, que representa melhor do que ninguém a família Bolsonaro. Depois do Jair, ele, Eduardo, Carlos, sempre mantendo o mesmo nível de competência e de imitagem que a gente sempre apoia. E aí a gente veio trocar uma ideia, falar um pouco sobre esse futuro de 2018 e estamos tendo essa oportunidade de ter um contato com vocês que acompanham a página. Flávio. Bom, pessoal, sempre um prazer receber a minerada aqui no gabinete, aqui no Rio, né? Assim como aí em Minas, aqui no Rio a gente está nessa correria também, né? De tentar organizar o partido, as nominatas, e é importante, já faço aqui um primeiro aviso, né? Quem tem a pretensão de ser candidato, faça a filiação até amanhã aí pelo site do PSL na internet, é pslnacional.org.br, tá? Tem um campozinho lá de filice, faça a sua filiação até amanhã, porque tem um prazo estatutário que tem uma janela, um períodozinho até o dia 7 de abril, de amanhã até o dia 7 de abril, que é possível alguém que queira questionar a filiação das pessoas, fica aberto esse prazo para que esses questionamentos aconteçam. Então, por precaução, a gente pede a todos que, principalmente aqueles que pretendem ser candidatos, né, que façam essa filiação. Por mais que lá na frente até desistam da candidatura, mas já façam para ter uma filiação. Você tem que estar filiado a algum partido político no prazo de 6 meses antes da eleição. Então, se passar esse prazo de 6 meses, você não pode filiar partido mais nenhum, você não pode concorrer nessa eleição de 2018. E dizer que a gente está aqui no Rio tocando a bola também, né, vestindo a camisa, né, com os princípios que a gente defende, fazendo essa triagem, quem quer caminhar, quem quer entrar para esse time, né, que tem que ser intolerante sim com a corrupção, tem que ser a favor de reduzir a moralidade penal, acabar com a audiência de custódia, aumentar a pena para os criminosos, inclusive de colarinho branco, defender os valores tradicionais da sociedade judaico-cristã que nós vivemos. Enfim, a triagem que nós fazemos de quem quer vir para o partido é essa, porque se a gente tem a convicção de que tem tudo para ter um presidente com um perfil do Jair Bolsonaro, a gente também tem a convicção de que pode sair desse processo eleitoral 2018 com o primeiro partido de direita conservador do Brasil. Nós temos aí 35 partidos com registro no TSE, nenhum com o perfil que eu estou falando aqui. Então, todos que pensam como nós são muito bem-vindos para vestir essa camisa, que a gente quer aproveitar esse momento histórico que nós estamos passando no país, de passar o Brasil a limpo mesmo. Ontem a entrevista do juiz Sérgio Moro no Roda Viva bombou, recorde de audiência. Excelente. Então a gente tem que aplaudir e apoiar quem tem esse pensamento alinhado de resgatar o Brasil, tirar o Brasil desse mar de lama, de corrupção, de incompetência que a esquerda, principalmente o PT, jogou a nossa pátria. Então, vamos com tudo. Pessoal, boa noite para todo mundo, claro. O destino quis que a gente estivesse aqui nesse momento para tratar também do assunto da Netflix. Imagino que a maioria de vocês estão nesse momento curiosos para saber mais detalhes sobre essa polêmica, né, vamos dizer assim. O que o deputado pode falar pra gente? Então, na verdade, foi ali, eu fiz uma postagem no Twitter, eu tô vendo o desespero da esquerdalhada aí com a série, né, que tá lançada agora no Netflix, que como é que é o nome da série? O Mecanismo. Mecanismo, né? O pessoal criticando, enfim, o pessoal da esquerda chiando. Sempre que eles chiam, a gente sabe que tem que estar do outro lado. Tem. E eu resolvi fazer uma insinuação ali, porque realmente nós fomos procurados, né, por algumas pessoas com a possibilidade de fazer um documentário do Jair no Netflix. Que bacana. Eu falei, olha, se o pessoal já está em polvorosa com o Mecanismo, né, imagina se eles soubessem que tem fomos procurados, né, que nenhuma pretensão, tem essa possibilidade aí, está em aberto. E aí a estagiária lá que toca o Twitter do Netflix resolveu me dar uma zoadinha, né? Então, me zoou, zoei de volta. Olha, eu tenho testemunhas, eu não sou maluco de falar um negócio e tá blefando. Eu comecei a botar ali os prints das conversas que eu tive com as pessoas. Uma já foi identificada, é a Cris. Inclusive eu não estou vendo o pessoal pesquisando quem é ela. Vou entrevistar ela, perguntar para ela se é verdade ou se não é. E a outra pessoa, eu até mais cedo, o Alan, do canal Terça Livre, até um outro perfil que eu sugiro que todos sigam também nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, e acompanhe o trabalho deles, que é muito legal. Ele falou, Flávio, outra pessoa é o Rodrigo Pimentel, que foi uma das pessoas que idealizaram ali o filme Tropa de Elite, é um policial aqui do Rio de Janeiro, que eu tenho contato com ele pelo telefone. Eu falei, o Rodrigo Pimentel. Quer dizer, eles fizeram
um trabalho ali de investigação e chegaram no Rodrigo Pimentel. Eu nem coloquei isso no meu Twitter ainda. Sim. Mas era só para dar essa credibilidade de que nós fomos realmente procurados. O Jair até ficou bastante feliz com interesse. Só que naquele momento ele estava entendendo da dificuldade de conciliar tudo que ele está passando, né, o trabalho dele no Congresso, a pré-campanha que está acontecendo, o nome dele sendo colocado como pré-candidato à presidência. Ia ficar ruim realmente, imagina, fazer o tempo dele já está tão escasso, você fazer uma produção nessa linha. Ele até falou, olha, quem sabe a gente não faz depois da eleição, já fazem comigo, se for vontade de Deus lá na frente, quem sabe presidente da República. Então assim, e a gente acabou que não encontrou para ter essa conversa, mas teve essa intenção. E só o que eu botei no Twitter foi isso. Imagina se a esquerdalhada soubesse que houve esse interesse. Então, assim... E não precisa nem ser fã da família Bolsonaro, é só olhar o histórico para entender que seria impossível se Flávio Bolsonaro levantasse uma hipótese dessa, se fosse falsa. Mas né? eu confesso que eu entendo o estagiário, porque normalmente quem apoia o Lula, essa turma assim, não está acostumado com o cara falar a verdade. Isso. Então, eles pensam que é mentira. Então, assim, botei ali os posts. Pergunta aí pra Cris, eu não sei nem sobre o nome dela, a gente não chegou a encontrar, não conheci pessoalmente, mas é uma pessoa da Netflix. Pergunta ao Rodrigo Pimentel para ver se houve ou não houve interesse. Tá, e assim, faz todo sentido, né? Porque o Jair está no momento da vida pública dele de muita evidência, né? Com o Lula agora inelegível, ele, né? A gente já achava que ele estava em primeiro nas pesquisas, né? Mas as pesquisas oficiais, vocês sabem que né, tem todo um pé atrás. A gente já tinha convicção de que ele estava em primeiro na prática, porque o perfil do nosso eleitor, inclusive, é um perfil mais silencioso, que não gosta de declarar voto, mas o que a gente sente das ruas, em todas as camadas sociais, qualquer segmento da sociedade, é uma confiança absurda em que só quem consegue combater todo esse mal de corrupção que está aqui no nosso país hoje, só quem vai ter pulso firme para fazer as alterações legais e tem que ter uma legislação penal que não seja mais tão frouxa, que trate o marginal aí como trata hoje em dia, como se ele fosse um excluído, um sem oportunidade na sociedade. As pessoas, quando olham o contexto de violência que nós vivemos, de corrupção, quem que vem em mente? O primeiro nome é Bolsonaro. Exatamente. Porque não é uma coisa que ele inventou agora. A trajetória de vida dele, e como deputado federal, que está no 7º mandato, em todos os projetos que ele já sugeriu de redução de maioridade penal, castração química de estuprador, o aumento das punições para crimes passionais, enfim, então uma série de projetos dele que, sem dúvida alguma, se já tivessem sido aprovados pelo Congresso, hoje o marginal ia ficar mais tempo preso. Não ia ser tão frouxo. Jamais no governo do Jair, por exemplo, uma coisa que ele fala muito também, no possível governo dele, ele ia admitir as audiências de custódia. O policial prende hoje, você é policial, Sim. Prende hoje alguém em flagrante. Em 24 horas, por essa resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não é uma lei, por resolução do CNJ, se apresenta ao juiz em 24 horas e ele tem que decidir se aquele camarada responde em liberdade ao processo ou não. E aqui no Rio, pelo menos, quase 60% das vezes o juiz decide que o marginal responde em liberdade. Quer dizer... E se o vagabundo, ali naquele momento, afirma para o juiz, não, ele me pressionou, ele fez que a tortura psicológica, né, que é algo tão subjetivo, também é entendido como tortura. Ele é posto em liberdade e o policial militar, a partir daquele momento, já vai ser tratado como suspeito de ter cometido crime de tortura. E para quem não sabe, o crime de tortura tem como pena acessória a exclusão ainda do policial militar. Então uma insegurança jurídica que o policial trabalha. Então, por todo esse contexto, faz sentido a Netflix ter o interesse de mostrar um pouco, era um documentário, se não me engano, mostrar a vida dele, como ele é um cara simples, né, como que ele toma as decisões, quem são as pessoas que estão próximas a ele, mostrar um pouco da família. Eu acho que esse era o interesse da Netflix, legítimo. Sim. Uma pessoa que está em evidência no momento. Né? E na cabeça deles, um produto altamente assim, vendável para o público, de interesse do público. Então, realmente, eu não entendi quando a pessoa que monitora o Twitter ali, quase que de bate-pronto, me respondeu lá, como é que ela falou? Tá maluca? Ela me chamou tá maluca, ela amiga. me chamou de maluca. Amiga. Pô, amiga, eu não tô maluca, amiga. Né? Eu não sou do seu time, nada contra quem tem opção sexual diferente da minha, mas... E a gente tá aguardando a contra-resposta lá. Mas então, até agora em silêncio aí, eu respeito todo mundo, mas podia ter pelo menos, acho que tomou a chamada
do presidente, de cima para baixo, para deixar de lado isso, não polemizar mais, porque sabe que eu não estou ali inventando nada, as coisas, o interesse realmente houve. O Jair hoje é um best-seller, né? A gente leu o livro que você escreveu, inclusive muito bem escrito, Mito ou Verdade. Quando lançou lá em Belo Horizonte foi quase 1.000 exemplares em um dia. Foi então, mais de 1.000 em um dia lá. E você sabe, Bruno, que até o Rodrigo Pimentel, que é a pessoa que estava também fazendo essa aproximação aí, ele, quando eu contei algumas passagens do livro, aí ele se interessou mais ainda. Então é um cara que está nesse segmento aí de produção audiovisual, ele ajudou no filme Tropa de Elite a fazer, eu não sei qual foi exatamente a participação dele lá, mas a gente sabe que tem esse interesse. Não foi só do Netflix, não. Tem mais gente interessada em fazer um filme sobre ele. Tá? E assim, ele até tem uma preocupação, olha só como é que é a cabeça dele, né? Qualquer pessoa, qualquer pré-candidato teria todo o interesse de acelerar com isso para dar visibilidade, porque em tese ele teria ali o poder de pelo menos filtrar que não fosse um documentário ou um filme que denegrisse a imagem dele, mas que falasse a verdade sobre ele. Então seria uma peça de publicidade às vésperas de uma eleição muito importante. Mas ele não está preocupado com isso. Ele usa as redes sociais para mostrar quem ele é de verdade, sem filtro. Ele acha que não precisa ter esse tipo de apelo, vamos dizer assim, agora. Mas quem sabe mais para frente esse interesse possa realmente... Ele está realmente preocupado com o projeto de Brasil. Mas eu acredito, se Deus quiser, vamos fazer um filme falando da presidência. Mas ele está nas mãos de Deus. Bom, encaminhando para o final, vocês não sabem a correria que está aqui no gabinete. Né? A gente agradece por tirar esse tempo para conversar com a gente. Mas eu preciso destacar a participação de vocês no domingo. Como policial militar, agradecer não só a você, mas a toda a família Bolsonaro. É uma honra ter vocês lutando nessa linha de frente por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas e as vidas dos colegas que foram, que a gente sempre se vê ali no lugar. A gente sempre acha que amanhã pode ser um de nós. E, infelizmente, nenhum outro presidenciável levanta essa voz. Nenhum outro grupo político levanta de forma tão brilhante, de forma tão honrada da forma que vocês fazem. Então fica o agradecimento também. É com felicidade que eu vou lá prestar a solidariedade às famílias dos policiais que falecem, né, aqui no Rio de Janeiro. Mas na última semana, eu até gravei um vídeo sobre isso, foram assim 3 assassinatos de policiais quase que em sequência. Quando eu fui lá prestar minha solidariedade à família do Sargento Lopes, fui também levar minha solidariedade lá no Soldado Mesquita, Sargento Barros, melhor dizendo, do Soldado Mesquita. E assim, vai ter uma coisa que Eduardo falou nesse ato lá em Copacabana, que é uma verdade. A gente acaba transformando todo aquele sofrimento da família, que o que corta o coração é isso, muitas vezes você vê o sofrimento da família, o toque da corneta lá quando o corpo está baixando, é muito difícil, é muito sofrido você se despedir de alguém tão querido assim. E a gente transforma isso, cara, em mais força para continuar defendendo o que a gente acredita. E o lado certo, a gente sabe que é o lado do policial, apesar de grande parte da imprensa só enaltecer o lado dos maus policiais, que a gente também não passa a mão na cabeça, quem erra tem que ter a punição, mas o grosso, absurdamente, a maioria dos integrantes das polícias militares, das forças, das corporações de segurança do país inteiro são de pessoas super trabalhadoras, estão dando ali, colocando em risco a própria vida por pessoas que eles nem conhecem, e a gente reconhece isso. A gente sabe que se não for policial, bicho, a gente não consegue sair na rua. Você não consegue fazer a viagem aqui em Rio Minas se não tiver uma polícia garantindo ali a segurança pública para todos nós. E o que a gente defende é além disso. Como a polícia não é onipresente, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é que você possa, caso necessário, dispor de uma arma de fogo para fazer a defesa da sua vida. A gente acha que o direito à vida é inegociável. E uma das formas é você garantir o acesso a uma arma de fogo para pelo menos você estar em tom de igualdade em relação aos instrumentos que dispõe, em relação aos marginais que não precisam, que ignoram a lei e têm acesso a armas de guerra muito mais potentes que a da própria polícia. Então, por esse lado, eu fico muito triste de ir, mas também a gente transforma isso em força para continuar na nossa luta aí. Acho que realmente o policial é um cara que sai de casa todo dia sem saber se vai voltar, arriscando a própria vida pela nossa segurança, por segurança de pessoas que muitas vezes nem conhecem, que o xingam de fascista ou de um tanto de nomes. E o trabalho de vocês é realmente exemplar nesse sentido. Eu parabenizo. Eu acho que o mínimo que os outros componentes da sociedade deveriam fazer pelo policial, que a gente não arrisca a nossa vida por eles, eles arriscam a vida deles por nós, é defendê-los, é levantar a bandeira deles, porque
precisa dessa defesa da retaguarda jurídica policial, que seu pai bate tanto nessa tecla, e a mídia sempre menosprezando, sabe? A mídia, quando seu pai não falou nada da vereadora que faleceu, dos 13 presidenciáveis, o único que não falou nada foi Jair Bolsonaro. Eu gostaria de ver essa mesma mídia fazendo uma manchete dos 13 presidenciáveis, o único que se levantou pelos policiais militares foi Jair Bolsonaro, mas isso aí, veículo de mídia nenhum fala, eles só querem bater em quem defende o lado do bem. É exatamente por isso que nós estamos nessa, eu particularmente, e tenho muito orgulho de estar do lado de vocês. Valeu, brigadão. Pessoal, obrigado pela visita aí. Do interior também. Direita Minas aí, capital, interior. É um momento importante no país. Acompanhe as páginas do Direita Minas. Durante esse período aí pré-eleitoral e durante a campanha também, a gente vai enfatizar bastante a importância, né, de você participar da política, muitas vezes não como candidato, mas como uma pessoa de referência. É importante, porque muitas pessoas aí, grande parte da população inclusive, tá nem aí para política, mas a gente tem que sair da zona de conforto, parar de ficar só reclamando, né, e não apenas confiar o voto em alguém, mas você acompanhar, se essa pessoa for eleita, como é que ela está botando as coisas, cobrar as posturas dela, as defesas nos assuntos mais importantes da nossa sociedade. É assim que a gente vai amadurecendo politicamente, e eu acredito muito que nessas eleições o brasileiro está mais interessado por política, seja porque está indignado, porque só vê coisa errada acontecendo, mas também porque identifica algumas pessoas a esperança de que dá para a gente ter um Brasil decente. É nisso que a gente acredita e vamos com tudo. Se Deus quiser, vamos mudar muita coisa. Um abraço, pessoal. Como sempre, a direita vive em Minas Gerais, hoje a direita no Rio de Janeiro. Tamo junto, pessoal. Valeu. Valeu. Seu Gustavo.